Oi minha gente! E vou iniciando mais um vídeo. Agora vou falar sobre uma história para você. A Ponte das Estrelas. Vamos lá pessoal! Em uma pequena cidade cercada por montanhas, existia uma velha ponte de pedra. Durante o dia, era apenas um caminho comum sobre um rio tranquilo. Mas havia uma lenda. Nas noites em que o céu estava completamente estrelado, a ponte levava a lugares que só podiam ser encontrados por quem carregava esperança no coração. Elisa tinha 17 anos e adorava ouvir histórias antigas. Seu avô sempre dizia: existem caminhos que só aparecem para quem continua andando, mesmo sem saber onde vai chegar. Depois que o avô faleceu, Elisa sentiu um enorme vazio. Ela passou meses evitando a velha ponte, pois era lá que costumavam conversar por horas. Numa noite silenciosa de inverno, incapaz de dormir, ela resolveu caminhar até o rio. O céu estava repleto de estrelas, e a água refletia pequenos pontos de luz. Ao colocar o primeiro pé na ponte, percebeu algo estranho. As pedras começaram a brilhar. Não era um brilho forte, mas delicado, como se milhares de vagalumes estivessem escondidos dentro delas. Ela continuou andando. No meio da ponte, encontrou um senhor de barba branca usando um chapéu antigo. Você demorou para chegar, disse ele sorrindo. O senhor estava me esperando? Eu espero todos que ainda acreditam que existe algo além do que os olhos conseguem ver. Antes que Elisa pudesse perguntar qualquer coisa, a paisagem mudou completamente. O rio desapareceu. No lugar surgiu um enorme vale iluminado por árvores prateadas, flores azuis e pequenas estrelas que flutuavam entre os galhos. Onde estamos? Na terra das histórias esquecidas. Ali viviam personagens de contos que ninguém mais lembrava. Havia um cavaleiro que nunca encontrou o dragão que procurava. Uma princesa que preferia ser navegadora. Um gigante que escrevia poesias. Uma costureira capaz de remendar nuvens rasgadas. Todos sorriam ao ver visitantes. Faz muito tempo que nenhum humano aparece por aqui, disse a costureira. Ela entregou a Elisa um pequeno livro totalmente em branco. Escreva sua história. Mas ele não tem nenhuma página escrita. Ainda não. Naquela terra mágica, as páginas só apareciam depois que eram vividas. Curiosa, Elisa decidiu permanecer alguns dias. Conheceu cidades construídas em árvores gigantes, bibliotecas onde os livros conversavam entre si, relógios que marcavam lembranças felizes em vez das horas, pontes feitas de música, lagos que refletiam sonhos futuros. Quanto mais explorava aquele lugar, mais páginas surgiam no livro. Mas certo dia algo inesperado aconteceu. O céu começou a escurecer. As estrelas desapareceram uma a uma. Todos ficaram preocupados. O velho explicou: existe uma criatura chamada esquecimento. Ela cresce sempre que as pessoas deixam de sonhar. Sem sonhos, aquele mundo desapareceria. Elisa decidiu ajudar. Ela reuniu todos os habitantes. Cada um contou sua história. O gigante recitou poemas. A princesa mostrou mapas de mares nunca navegados. O cavaleiro contou aventuras engraçadas. As crianças desenharam criaturas imaginárias. As palavras começaram a subir como pequenas luzes. Cada história transformava-se em uma estrela. O céu voltou a brilhar, mas o esquecimento ainda não havia sido derrotado. Uma enorme sombra surgiu entre as montanhas. Era tão grande que parecia feita da própria noite. Ela dizia apenas uma frase: nada disso importa. Muitos sentiram medo. Elisa respirou fundo. Abriu o livro. As páginas começaram a brilhar intensamente. Então respondeu: toda história importa para alguém. Naquele instante, todas as estrelas do céu lançaram feixes de luz sobre o livro. Cada página tornou-se uma lembrança. Cada lembrança virou coragem. A sombra começou a diminuir. Quanto mais as pessoas lembravam de seus sonhos, menor ela ficava, até desaparecer completamente. A terra das histórias esquecidas foi salva. Dias depois, chegou a hora de Elisa voltar. O velho entregou-lhe uma pequena chave dourada. Para que serve? Ela não abre portas. Então, ela lembra que sempre existe uma. Quando Elisa atravessou novamente a ponte, estava de volta à sua cidade. Tudo parecia igual, mas ela havia mudado. Voltou a estudar. Passou a escrever histórias para crianças na biblioteca da cidade. Plantou árvores perto do rio. Fez novos amigos. E sempre que alguém dizia: meus sonhos acabaram, ela respondia: talvez eles apenas estejam esperando que você dê o próximo passo. Anos depois, seus livros viajaram pelo mundo. Milhares de leitores descobriram coragem em suas palavras. Ninguém imaginava que todas aquelas histórias tinham começado numa simples caminhada por uma velha ponte de pedra. E em algumas noites muito claras, quem passa por aquela ponte ainda pode notar um leve brilho entre as pedras.
Dizem que se você atravessá-la acreditando que uma nova história pode começar, talvez encontre um vale iluminado por árvores prateadas, onde um velho de chapéu continua esperando o próximo viajante. Porque algumas portas não aparecem diante dos nossos olhos. Elas surgem diante da nossa coragem de continuar caminhando. Capítulo 2 – O mapa que mudava de lugar. Na manhã seguinte à noite em que voltou da terra das histórias esquecidas, Elisa acordou acreditando que tudo poderia ter sido apenas um sonho. Olhou pela janela. Os pássaros cantavam. O sol iluminava os telhados da pequena cidade. As pessoas caminhavam normalmente pelas ruas. Tudo parecia exatamente como sempre. Mesmo assim, havia algo diferente. Sobre sua escrivaninha estava a pequena chave dourada. Ela não lembrava de tê-la colocado ali. Segurou-a nas mãos. Era leve e morna, como se tivesse sido aquecida pela luz do sol. Então foi real, murmurou. Enquanto pensava nisso, ouviu 3 batidas na porta. Toque, toque, toque. Ao abrir, não havia ninguém. Apenas um envelope azul. Sem selo. Sem remetente. Na frente estava escrito apenas: para Elisa quando estiver pronta para continuar. Seu coração acelerou. Ela abriu cuidadosamente. Dentro havia uma única folha dobrada. Nela aparecia um desenho muito estranho. Era um mapa, mas nenhum lugar possuía nome. No canto inferior havia apenas uma frase: os caminhos mudam para quem aprende a olhar. Assim que Elisa terminou de ler, as linhas começaram a se mover. Montanhas trocaram de lugar. Rios desapareceram. Novas estradas surgiram. Era como se o próprio mapa estivesse vivo. Ela piscou. Agora o desenho era completamente diferente. Isso não faz sentido. Guardou o mapa na mochila e decidiu voltar até a velha ponte. Talvez encontrasse o velho de chapéu. Ao chegar, tudo parecia comum. Nenhuma pedra brilhava. Nenhuma árvore prateada. Nenhum portal. Ela esperou. 1 hora. 2 horas. Nada aconteceu. Já estava indo embora quando ouviu uma voz atrás dela. Você está procurando a noite durante o dia. Era o velho, sentado no mesmo banco de madeira onde seu avô costumava descansar. Como o senhor apareceu tão de repente? Ele sorriu. Algumas pessoas caminham pelo mundo. Outras caminham entre os mundos. O mapa. Ela mostrou a folha. O velho apenas assentiu. Finalmente ele escolheu você. Escolheu? Existem apenas 7 mapas como esse. Nenhum pertence a alguém. Eles decidem quem poderá carregá-los. Para quê? Para encontrar os 7 arquivos da memória. O que são? O sorriso do velho desapareceu. Lugares onde estão guardadas todas as histórias que impedem o mundo de esquecer quem realmente é. Elisa ficou em silêncio. E se essas histórias desaparecerem? O mundo continuará existindo. Então qual o problema? As pessoas viverão. Ele fez uma pausa, mas sem esperança. As palavras ficaram ecoando em sua mente. Naquele instante, o mapa brilhou novamente. Desta vez surgiu um pequeno ponto dourado, bem no centro. O velho observou. A primeira viagem começou. Para onde? Você descobrirá quando chegar. Antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, ouviu um som parecido com o de um relógio gigante. Tic, tac, tic, tac. A ponte inteira começou a vibrar. As pedras iluminaram-se outra vez. O rio desapareceu. No lugar surgiu um enorme caminho feito de vidro transparente. Debaixo dele existiam estrelas. Não acima, abaixo. Como se estivessem caminhando sobre o próprio céu. Elisa respirou fundo. E atravessou. Capítulo 3 – A cidade dos relógios silenciosos. Depois de muitos minutos caminhando, o caminho de vidro terminou diante de enormes portões. Acima deles estava escrito: Cidade de Horária. Mas algo parecia errado. Havia centenas de torres com relógios. Todos estavam parados. Nenhum fazia qualquer barulho. As ruas estavam vazias. As lojas abertas. As mesas postas. Os jardins floridos. Mas não havia ninguém. Ou quase ninguém. Uma menina apareceu carregando um relógio de bolso enorme. Vocês chegaram tarde. Elisa olhou ao redor. Nós? O velho havia desaparecido novamente. Eu estou sozinha. A menina sorriu. Nunca quem carrega um mapa está realmente sozinho. Ela estendeu a mão. Meu nome é Lívia. Eu sou Elisa. Venha rápido. Não temos muito tempo. As duas correram pelas ruas. Finalmente chegaram à praça principal. Lá havia centenas de pessoas. Todas imóveis. Congeladas no tempo. Como estátuas. Um padeiro segurava um pão. Uma professora escrevia no quadro. Uma criança ria enquanto soltava um balão. Tudo havia parado exatamente no mesmo instante. O que aconteceu? Lívia respondeu baixinho. Roubaram o tempo.
Como alguém rouba o tempo? Não o tempo do relógio, o tempo das pessoas. Elisa não compreendeu. Então Lívia apontou para um senhor muito idoso. Ele permanecia imóvel sorrindo. Esse homem estava contando uma história ao neto. Nunca conseguiu terminar. Ela apontou para outra mulher. Ela ia pedir alguém em casamento. Nunca conseguiu falar. Outro rapaz. Estava voltando para casa. Nunca chegou. Elisa percebeu. Não era apenas uma cidade parada. Era uma cidade de momentos interrompidos. Quem fez isso? Lívia olhou para o céu. Lá, entre as nuvens escuras, uma figura enorme observava tudo. Vestia um manto preto. No lugar do rosto havia apenas um relógio quebrado. Ele se chama o colecionador das horas. Toda vez que alguém deixa de valorizar um momento importante, ele fica mais forte. Elisa apertou a chave dourada dentro do bolso. Ela começou a emitir uma luz intensa. Ao mesmo tempo, o mapa revelou uma nova frase. Toda hora perdida pode ser encontrada por quem ainda sabe esperar. Acho que essa é a pista. Lívia sorriu. Então ainda existe esperança. Naquele instante, o enorme relógio da torre principal tocou uma única vez. Bom, toda a cidade tremeu. O colecionador das horas abriu lentamente os braços. E milhares de pequenos relógios começaram a cair do céu como chuva. Cada um marcava um horário diferente. Mas nenhum mostrava o presente. Todos marcavam apenas o passado ou o futuro. Nunca o agora. Elisa percebeu que aquela seria sua missão mais difícil até então, porque lutar contra um inimigo era possível. Mas lutar para devolver às pessoas o tempo que haviam perdido exigiria muito mais do que coragem. Capítulo 5 – A Porta de Luz. O mundo inteiro permaneceu imóvel. As folhas que caíam das árvores ficaram suspensas no ar. As gotas do lago brilhavam como pequenos cristais sem tocar o chão. Até o vento havia parado. Apenas Elisa conseguia se mover. Ela olhou para o guardião. Ele continuava de pé, completamente imóvel, como uma estátua. Lívia também estava congelada, com os olhos voltados para o céu. À sua frente, a porta de luz pulsava lentamente. No centro dela apareceu uma frase dourada. Entre somente se estiver pronta para conhecer a verdade sobre si mesma. Elisa respirou fundo. Eu estou pronta. Assim que atravessou a porta, tudo desapareceu. Quando abriu os olhos, estava em um lugar completamente diferente. Era uma biblioteca gigantesca. As estantes eram tão altas que desapareciam entre as nuvens. Milhões de livros ocupavam as prateleiras, mas nenhum tinha título. No centro da biblioteca havia um relógio enorme, sem ponteiros. Ao lado dele estava uma mulher de cabelos prateados, usando um longo manto azul. Ela sorriu. Bem-vinda ao arquivo das possibilidades. Quem é você? Sou a bibliotecária do tempo. Sua voz era calma, mas carregava a força de quem conhecia milhares de histórias. Aqui estão guardados todos os caminhos que uma vida poderia seguir. Elisa olhou ao redor. Todos? Sim. A bibliotecária retirou um livro da estante e o abriu. Nas páginas, Elisa viu uma versão de si mesma que nunca havia conhecido. Nessa vida, ela jamais atravessara a ponte das estrelas. Tornará-se professora em uma pequena escola e inspirava crianças a amar a leitura. Outro livro mostrava uma Elisa exploradora, viajando por desertos, montanhas e mares desconhecidos. Em outro, era uma musicista que emocionava multidões. Mais um livro revelava uma cientista que descobria uma forma de restaurar florestas destruídas. Elisa ficou maravilhada. Então qualquer uma dessas vidas poderia existir? A bibliotecária assentiu. Poderia. E por que apenas uma acontece? Porque cada escolha abre uma porta e fecha muitas outras. Ela fechou o livro com delicadeza. Isso assusta algumas pessoas. E o que acontece com as possibilidades que nunca escolhemos? A mulher sorriu. Elas não desaparecem. Apenas permanecem como lembranças do que poderia ter sido. Enquanto caminhavam pela biblioteca, Elisa percebeu algo estranho. Em um canto havia uma estante completamente vazia. Por que não há livros ali? A bibliotecária ficou séria. Porque pertencem ao futuro. Ainda não foram escritos? Exatamente. Ela entregou a Elisa uma pena feita de cristal. O próximo livro será escrito por você. Antes que Elisa pudesse perguntar como, um estrondo sacudiu toda a biblioteca. As estantes tremeram. Diversos livros caíram no chão. Uma fumaça escura começou a entrar pelas janelas. A voz do colecionador das horas ecoou novamente. Não importa quantas histórias existam. Basta convencer as pessoas de que é tarde demais para mudar, e elas mesmas fecham seus livros. A fumaça envolveu várias estantes. Os livros começaram a perder as palavras. As páginas ficaram completamente em branco. A bibliotecária olhou para Elisa. Ele está apagando as possibilidades.
Como podemos impedir isso? A mulher apontou para o relógio sem ponteiros. Encontre os 3 ponteiros perdidos. Elisa estranhou. Mas um relógio não tem apenas 2? A bibliotecária sorriu. Os relógios comuns, sim. E este? Este mede algo muito mais importante. Ela ergueu 3 dedos. O primeiro ponteiro marca o tempo. O segundo marca as escolhas. E o terceiro? Fez uma pausa. Marca a esperança. Nesse instante, uma rachadura apareceu no enorme relógio. Uma luz dourada escapou por ela. Logo depois, 3 pequenos feixes luminosos voaram para direções diferentes, atravessando as paredes da biblioteca. A bibliotecária fechou os olhos por um instante. Quando voltou a abri-los, disse com firmeza: a busca começou. Se os 3 ponteiros não forem encontrados antes da próxima lua cheia, o colecionador das horas poderá apagar não apenas este mundo, mas também todas as histórias que ainda não foram vividas. Elisa segurou a pena de cristal em uma mão, a ampulheta na outra e apertou a chave dourada no bolso. Ela sabia que a verdadeira aventura estava apenas começando. Capítulo 6 – A floresta onde as árvores contavam lembranças. A luz dos 3 ponteiros desapareceu no horizonte como 3 estrelas cadentes. A bibliotecária do tempo fechou lentamente o grande livro que mantinha sobre a mesa. Cada ponteiro escolheu um esconderijo diferente. Eles não podem ser encontrados pela força, apenas por quem está disposto a aprender o que guardam. Elisa olhou para a pena de cristal em sua mão. E por onde eu começo? A mulher sorriu. O mapa já decidiu. Assim que ouviu essas palavras, o mapa dourado saiu sozinho da mochila. Flutuou no ar, abriu-se lentamente e desenhou um novo caminho. Desta vez, a trilha atravessava uma imensa floresta. No alto da página surgiu uma inscrição: Floresta das Lembranças Vivas. A porta de luz reapareceu. Elisa atravessou-a e em um instante, voltou ao lago onde o guardião, Lívia e o colecionador das horas ainda permaneciam imóveis. Para eles, nem um segundo havia se passado. A ampulheta brilhou. O tempo voltou a correr. As folhas caíram. O vento soprou. A água do lago retornou ao seu lugar. O guardião sorriu discretamente. Vejo que encontrou respostas. E muitas perguntas também. Ele riu. Isso significa que aprendeu alguma coisa. Antes que Elisa pudesse explicar o que havia visto, o mapa voltou a brilhar, apontando para uma trilha estreita que entrava na floresta. Não perca tempo, disse o guardião. O primeiro ponteiro está esperando. Lívia e Elisa seguiram pela trilha. Durante horas caminharam entre árvores gigantescas. Seus troncos eram tão largos que seriam necessários 10 adultos para abraçá-los. As copas escondiam o céu. A luz do sol atravessava as folhas em finos feixes dourados. O silêncio era tão profundo que Elisa conseguia ouvir o próprio coração. De repente, uma voz suave surgiu atrás delas. Faz muitos anos que não recebemos visitantes. Elisa se virou rapidamente. Não havia ninguém. Então percebeu. A voz vinha de uma árvore. Seu tronco tinha um enorme rosto formado pelos nós da madeira. Os galhos se moveram lentamente como braços. Não tenham medo. Outra árvore começou a falar. Depois outra. E outra. Em poucos segundos toda a floresta parecia viva. Centenas de árvores conversavam ao mesmo tempo. Algumas riam. Outras cantavam. Outras apenas sussurravam histórias antigas. Lívia aproximou-se de uma delas. São os guardiões das memórias. A árvore sorriu. Nós guardamos lembranças que jamais devem desaparecer. Elisa tocou delicadamente o tronco. No mesmo instante, imagens surgiram diante de seus olhos. Ela viu uma menina aprendendo a andar de bicicleta. Um pai ensinando o filho a pescar. Uma família reunida em volta de uma mesa. Um casal de idosos caminhando de mãos dadas. Uma professora abraçando seus alunos no último dia de aula. Pequenos momentos. Simples, mas inesquecíveis. As imagens desapareceram. A árvore falou com voz tranquila. As grandes aventuras mudam o mundo. Fez uma pausa. Mas são as pequenas lembranças que mudam o coração. Elisa ficou emocionada. Enquanto continuavam andando, chegaram a uma clareira. No centro havia um enorme carvalho dourado, muito maior do que todas as outras árvores. Suas raízes pareciam rios. Sua copa desaparecia entre as nuvens. Uma placa de madeira dizia: Árvore da Primeira Memória. Assim que Elisa se aproximou, o velho carvalho abriu lentamente os olhos. Eles brilhavam como âmbar. Finalmente! Sua voz parecia o som de uma montanha despertando. A portadora do mapa chegou. Elisa fez uma pequena reverência. Estou procurando o primeiro ponteiro. O carvalho permaneceu em silêncio durante alguns segundos. Depois respondeu: Ele está comigo. Elisa sorriu. Então pode entregá-lo?
O velho carvalho balançou os galhos. Não. Antes que Elisa insistisse, a árvore continuou. O ponteiro não é um prêmio. É uma responsabilidade. Só pode ser entregue àquele que provar que compreende o valor das lembranças. O chão começou a brilhar. Das raízes do carvalho surgiu um pequeno baú de madeira. Ele se abriu sozinho. Dentro havia apenas um espelho. O que devo fazer? Olhe. Elisa respirou fundo e encarou o espelho. Por um instante viu apenas seu próprio reflexo. Mas lentamente a imagem começou a mudar. Ela viu a si mesma ainda criança, correndo pelo quintal da casa do avô. Ouviu sua risada. Sentiu novamente o cheiro do café fresco e do bolo que sua avó preparava. Viu o avô sorrindo enquanto apontava para o céu estrelado. Nunca tenha medo de seguir um caminho desconhecido, dizia ele. Algumas estradas só revelam seus segredos a quem tem coragem de continuar. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Elisa. Quando a imagem desapareceu, o espelho voltou a refletir apenas o presente. O velho carvalho falou com voz serena. Quem honra suas lembranças encontra força para criar um futuro melhor. Nesse instante, uma luz dourada surgiu entre seus galhos. Era o primeiro ponteiro. Ele desceu lentamente, girando no ar como uma folha levada pelo vento. Mas, antes que Elisa pudesse segurá-lo, uma sombra atravessou o céu. Uma gargalhada ecoou pela floresta. Vocês realmente achavam que eu chegaria atrasado? O colecionador das horas apareceu acima das copas das árvores. Seu manto escuro cobria o céu. Seu relógio quebrado brilhava com uma intensa luz vermelha. Ele estendeu a mão. O primeiro ponteiro começou a ser puxado em sua direção. Elisa avançou para alcançá-lo. Ao mesmo tempo, Lívia correu para ajudá-la. A floresta inteira despertou. As árvores ergueram seus galhos como se fossem braços, tentando impedir o avanço da sombra. E a batalha pelo primeiro ponteiro finalmente começou. Capítulo 7 – A Batalha da Floresta das Lembranças. O céu escureceu de repente. As nuvens giravam como um enorme redemoinho acima da Floresta das Lembranças. O vento, antes suave, transformou-se em uma tempestade que fazia os galhos das árvores vergarem sem quebrar. No centro da clareira, o primeiro ponteiro permanecia suspenso no ar, emitindo uma luz dourada. De um lado, Elisa e Lívia. Do outro, o imenso colecionador das horas. Sua voz ecoou por toda a floresta. As lembranças tornam as pessoas fortes, mas também as fazem sofrer. Entreguem o ponteiro e eu libertarei todos do peso do passado. As árvores começaram a murmurar. Algumas pareciam assustadas. Outras respondiam em coro. Sem lembranças não existe identidade. O velho carvalho ergueu seus enormes galhos. Nós somos feitos daquilo que vivemos. O colecionador levantou a mão. Sombras negras desceram do céu como fumaça e envolveram as árvores. Onde a escuridão tocava, as folhas perdiam a cor. As flores desapareciam. Os troncos rachavam. E pior do que isso, as árvores começavam a esquecer. Uma delas olhou para Elisa e perguntou com voz trêmula. Quem sou eu? Outra disse. Eu não consigo lembrar da primeira história que ouvi. Elisa sentiu um aperto no peito. Ela correu até uma das árvores e colocou a mão sobre o tronco. Você é uma guardiã das memórias. Você protege histórias que não podem ser perdidas. Por um instante, uma pequena folha verde nasceu em um dos galhos. A árvore pareceu recuperar parte da força. O velho carvalho compreendeu imediatamente. Não é a magia que derrota o esquecimento, são as histórias. Então, em uma voz poderosa, começou a contar a primeira lembrança que guardava. Houve um menino que plantou uma pequena semente acreditando que nunca veria sua árvore crescer. Enquanto ele narrava, seu tronco voltou a brilhar. Outra árvore começou a contar uma história. Depois outra. Em poucos segundos, toda a floresta ecoava milhares de lembranças. Histórias de amizade, de coragem, de recomeços, de famílias reunidas, de crianças aprendendo, de pessoas ajudando desconhecidos. Cada história transformava-se em pequenas luzes douradas. Essas luzes subiam ao céu e enfraqueciam as sombras do colecionador. Ele rugiu de raiva. Parem! Mas ninguém parou. Lívia também começou a contar uma lembrança. Quando eu era pequena, tinha medo do escuro. Minha avó dizia que toda estrela é uma lanterna acesa por alguém que nunca desistiu dos seus sonhos. Mas uma luz surgiu. Elisa fechou os olhos. Pensou em seu avô. Lembrou-se da velha ponte, do cheiro da madeira molhada depois da chuva, das histórias contadas ao entardecer. Então falou em voz alta. Meu avô dizia que alguns caminhos só aparecem para quem continua caminhando, mesmo sem saber onde vão terminar. A frase ecoou pela floresta inteira. A chave dourada brilhou intensamente em seu bolso. O mapa abriu-se sozinho. A ampulheta girou pela primeira vez desde que a receberá.
e o primeiro ponteiro desceu lentamente até as mãos de Elisa. No instante em que seus dedos tocaram o objeto, uma onda de luz dourada atravessou toda a floresta. As sombras desapareceram. As folhas voltaram a ficar verdes. As flores desabrocharam. As árvores recuperaram suas lembranças. O colecionador das horas recuou alguns passos. Seu relógio rachado ganhou uma nova fissura. Ele observou Elisa em silêncio. Depois falou com uma calma assustadora. Muito bem. Você venceu a primeira prova. Elisa respirou aliviada. Mas o inimigo sorriu. Agora sabe onde encontrar os ponteiros. Isso significa que eu também sei. Antes que alguém pudesse reagir, ele desapareceu em uma nuvem de fumaça. O céu voltou a ficar azul. Os pássaros retornaram. O velho carvalho inclinou seus galhos em sinal de respeito. Você conquistou o primeiro ponteiro, o ponteiro das memórias. O ponteiro encaixou-se sozinho no relógio sem ponteiros que aparecerá desenhado no mapa de Elisa. Assim que isso aconteceu, uma nova trilha surgiu no pergaminho. Ela levava para uma região coberta por montanhas de cristal. No topo do mapa, uma inscrição apareceu lentamente. Segundo destino, o Vale dos Ecos, onde as palavras nunca desaparecem. O guardião surgiu novamente, como se sempre tivesse estado ali. Ele olhou o mapa e seu semblante ficou sério. O Vale dos Ecos é um dos lugares mais perigosos deste mundo. Elisa perguntou. Por quê? O guardião respondeu em voz baixa. Porque lá, toda palavra dita continua existindo para sempre. E às vezes as palavras esquecidas são mais perigosas do que qualquer espada. Os três partiram antes do amanhecer, sem imaginar que nas montanhas adiante, alguém já aguardava por eles. Alguém que conhecia o verdadeiro nome de Elisa antes mesmo de ela nascer. Capítulo 8. O Vale dos Ecos. O sol ainda nem havia surgido quando Elisa, Lívia e o guardião deixaram a floresta das lembranças para trás. O primeiro ponteiro, agora encaixado no relógio desenhado no mapa mágico, brilhava suavemente. Seu movimento era lento, mas constante, como se estivesse marcando um tempo que não existia no mundo comum. Durante a caminhada, ninguém falou. O silêncio parecia fazer parte do caminho. Depois de muitas horas, a floresta terminou. À frente deles surgiu uma cadeia de montanhas de cristal. Os picos refletiam o céu em centenas de cores diferentes. Quando o vento soprava, as montanhas emitiam sons suaves, parecidos com o de sinos distantes. Lívia parou. Chegamos. Este é o Vale dos Ecos? Perguntou Elisa. O guardião assentiu. Sim, mas lembrem-se, aqui cada palavra dita permanece viva. Ela não desaparece quando termina de ser pronunciada. Elisa olhou ao redor, sem entender. Foi então que ouviu uma voz. Você consegue. Ela se virou rapidamente. Não havia ninguém. Depois ouviu outra. Nunca desista. Outra voz surgiu logo em seguida. Obrigado por me ajudar. As frases pareciam flutuar pelo ar como pequenas luzes invisíveis. O que é isso? Perguntou. O guardião respondeu. São palavras ditas há muitos anos. Algumas foram pronunciadas ontem, outras há séculos. Neste vale, nenhuma palavra desaparece. Enquanto caminhavam, novas vozes surgiam. Algumas eram alegres, outras tristes, outras faziam Elisa sorrir. Estou orgulhoso de você. Eu acredito em você. Seja bem-vindo. Mas também havia palavras pesadas. Você nunca conseguirá. É tarde demais. Desista. Essas frases tinham uma aparência diferente. Eram sombras que pairavam próximas ao chão. Lívia explicou. As palavras de esperança iluminam o vale. As palavras de crueldade o tornam mais escuro. Elisa percebeu que onde havia muitas palavras bondosas, flores coloridas cresciam entre as pedras. Já onde predominavam palavras duras, a terra era seca e sem vida. Depois de atravessarem o estreito desfiladeiro, chegaram ao coração do vale. Ali existia um gigantesco anfiteatro de pedra. No centro havia um pedestal vazio. Acima dele flutuava uma esfera transparente. Dentro da esfera brilhava o segundo ponteiro. Mas havia um obstáculo. A esfera estava cercada por milhares de palavras girando como um furacão. Elisa tentou se aproximar. Assim que deu o primeiro passo, uma voz conhecida ecoou atrás dela. Você nunca será capaz. Ela congelou. Reconhecia aquela frase. Era algo que ouvirá muitos anos antes. Outra voz surgiu. Você é pequena demais para sonhar tão alto. Depois outra. É impossível. Cada palavra fazia seu coração pesar. Parecia que as dúvidas do passado haviam voltado. O guardião colocou a mão sobre seu ombro. Não lute contra essas vozes. Então o que faço? Escute também aquelas que lhe deram coragem. Elisa fechou os olhos. No início, ouviu apenas críticas. Depois, muito ao longe, surgiu uma voz familiar.
Era a de seu avô. O medo mostra que o caminho é importante. Outra apareceu. Era sua professora da infância. Continue aprendendo. A curiosidade abre portas. Depois, a voz de uma amiga. Você nunca estará sozinha. As palavras luminosas começaram a se aproximar. Uma a uma cercaram Elisa. As frases escuras perderam força. O redemoinho diminuiu. A esfera de cristal desceu lentamente até a altura de suas mãos. Quando Elisa a tocou, ela se desfez em milhares de partículas brilhantes. O segundo ponteiro flutuou diante dela. Mas, antes que pudesse segurá-lo, um aplauso ecoou pelo anfiteatro. Lento, calmo, irônico. Das sombras surgiu um homem usando um longo casaco azul escuro. Ao contrário do colecionador das horas, seu rosto podia ser visto. Ele parecia ter pouco mais de 40 anos. Seus cabelos eram grisalhos. Seus olhos tinham um brilho dourado. Ele sorriu para Elisa. Finalmente nos encontramos. O guardião deu um passo à frente. Sua expressão, sempre tranquila, mudou completamente. Não, você não deveria estar aqui. O homem inclinou a cabeça. Faz muito tempo, meu velho amigo. Lívia sussurrou. Quem é ele? O guardião respondeu com dificuldade. O mestre dos ecos. O homem fez uma reverência elegante. Prefiro que me chamem apenas de Orion. Ele olhou diretamente para Elisa. Você procura os 3 ponteiros. Ela confirmou. Sim. Orion sorriu. Então terá de responder uma única pergunta. Qual? Ele ergueu a mão. Todo o vale ficou em silêncio. Até as vozes antigas desapareceram. Então perguntou. Se você pudesse apagar uma única lembrança da sua vida, faria isso? Elisa permaneceu imóvel. Sabia que qualquer resposta poderia mudar completamente sua jornada. E pela primeira vez desde que atravessara a Ponte das Estrelas, ela não tinha certeza de qual era o caminho certo. Capítulo 9 – A pergunta que não tinha resposta. O Vale dos Ecos mergulhou em um silêncio absoluto. Nem o vento soprava, nem as montanhas de cristal produziam seu canto. A pergunta de Orion parecia ecoar dentro da mente de Elisa. Se você pudesse apagar uma única lembrança da sua vida, faria isso? Ela permaneceu em silêncio por alguns instantes. Pensou nos momentos felizes. Pensou também nas tristezas. Lembrou-se do dia em que perdeu o avô, da dor que sentiu, da saudade que ainda carregava. Seria tão fácil apagar aquela lembrança, mas se a apagasse, também desapareceria tudo que aprenderá com ele? Respirando fundo, Elisa ergueu os olhos e respondeu. Não. Orion não demonstrou surpresa. Tem certeza? Tenho. Mesmo que isso signifique continuar sentindo dor? Elisa sentiu. A dor faz parte da minha história. Se eu apagasse as lembranças difíceis, também apagaria quem eu me tornei por causa delas. Um leve sorriso apareceu no rosto de Orion. Muitos viajantes responderam diferente. Ele caminhou lentamente até o centro do anfiteatro. A cada passo, antigas palavras surgiam ao seu redor, brilhando como estrelas. Alguns desejaram esquecer seus erros. Outros quiseram apagar seus medos. Houve quem quisesse esquecer pessoas que amava para não sofrer mais. Ele parou diante de Elisa. Mas toda lembrança, boa ou ruim, ajuda a construir o caminho de uma vida. Nesse instante, o segundo ponteiro começou a girar lentamente. A luz dourada tornou-se mais intensa. Sem que ninguém o tocasse, ele voou até Elisa. Quando ela estendeu a mão, o ponteiro pousou delicadamente sobre sua palma. Assim que isso aconteceu, uma energia percorreu todo o vale. As vozes antigas voltaram a ser ouvidas. Mas agora estavam em perfeita harmonia. As palavras de esperança brilhavam ainda mais fortes. As palavras de tristeza permaneciam presentes, porém já não dominavam o ambiente. O guardião sorriu. Você conquistou o ponteiro das escolhas. No mapa mágico, o relógio agora possuía 2 ponteiros. Eles começaram a girar juntos. As linhas do pergaminho mudaram mais uma vez. Diante dos olhos de todos surgiu o desenho de um imenso oceano. No centro dele havia uma pequena ilha. Sobre a ilha, apenas uma construção. Um farol. Acima da ilustração apareceu uma frase. Onde a última luz permanece acesa, a esperança ainda vive. Orion observou o mapa e ficou sério. Então o terceiro ponteiro está onde eu imaginava. Lívia perguntou. O senhor conhece esse lugar? Ele respondeu em voz baixa. Sim, o farol da última estrela. O lugar onde o primeiro guardião acendeu a chama que mantém vivos os sonhos de todos os mundos. Mas sua expressão mudou. Há muitos anos ninguém consegue chegar até lá. Antes que Elisa perguntasse o motivo, um forte tremor abalou o vale. As montanhas de cristal começaram a rachar. O céu escureceu rapidamente. O colecionador das horas surgiu novamente, agora muito mais poderoso.
Seu relógio quebrado emitia uma luz vermelha intensa. Ao seu redor giravam enormes sombras. Ele olhou para Elisa. 2 ponteiros. Sua voz parecia um trovão. Está mais perto do que deveria. Ergueu os braços. O chão começou a se abrir. Das rachaduras surgiram criaturas feitas de fumaça escura. Não tinham rosto, nem olhos. Apenas silhuetas cobertas por relógios partidos. Orion deu um passo à frente. Pela primeira vez, levantou as 2 mãos. Símbolos dourados apareceram ao redor dele. Elisa, Lívia, corram. E o senhor? Orion sorriu com tranquilidade. Alguém precisa ganhar tempo. As criaturas avançaram. O guardião também se colocou ao lado de Orion. Os 2 trocaram um olhar silencioso, como velhos amigos que já haviam enfrentado muitas batalhas. Então Orion disse: há séculos prometemos proteger esta jornada. O guardião respondeu: e cumpriremos nossa promessa até o fim. Os 2 lançaram um poderoso feixe de luz contra as sombras, iluminando todo o Vale dos Ecos. Enquanto isso, Elisa e Lívia correram pela trilha indicada no mapa. Ao chegarem ao alto de uma montanha, olharam para trás. O vale inteiro estava envolto por luz e escuridão. A batalha havia começado. No horizonte, muito além do oceano, uma pequena estrela brilhava sozinha. Era a luz do farol da última estrela. E Elisa teve a sensação de que alguém, do outro lado do mar, já a esperava. Capítulo 10. O farol da última estrela. A noite caiu antes que Elisa e Lívia alcançassem o fim das montanhas. Atrás delas, o brilho da batalha no Vale dos Ecos desaparecia lentamente no horizonte. Elas não sabiam quem havia vencido. Apenas confiavam que o guardião e Orion ainda estivessem lutando. O mapa mágico começou a emitir uma luz azul. As linhas se moveram sozinhas até formar o desenho de um porto antigo. Quando as 2 chegaram ao local indicado, encontraram um cais de madeira que parecia abandonado havia muitos anos. Nenhum pescador, nenhum barco, nenhum som, apenas o balanço das ondas. No fim do cais havia uma placa coberta de musgo. Elisa limpou a madeira com a mão. As palavras surgiram lentamente. Somente quem leva a esperança consegue navegar até a última estrela. Lívia olhou para o mar, mas não existe barco algum. Assim que terminou de falar, a água começou a brilhar. Pequenos pontos dourados surgiram na superfície, formando um caminho luminoso que avançava mar adentro. No centro daquele caminho apareceu um barco. Era pequeno, feito de madeira escura, mas parecia novo. Suas velas eram brancas como nuvens. Na proa havia uma estrela esculpida. Sem que ninguém o conduzisse, o barco aproximou-se lentamente do cais. Quando parou, uma voz ecoou de dentro dele. Os viajantes chegaram. Um senhor de cabelos totalmente brancos saiu da cabine. Vestia um casaco azul marinho e segurava uma lanterna de vidro. Seu rosto era sereno, e seus olhos tinham o brilho de quem passará a vida observando o horizonte. Bem-vindas. O senhor é o capitão? Perguntou Elisa. Ele sorriu. Fui capitão durante muitos anos. Hoje sou apenas o barqueiro das estrelas. Ele fez uma pequena reverência. Meu nome é Aster. Elisa mostrou o mapa. Estamos procurando o farol da última estrela. Aster olhou demoradamente para o pergaminho. Depois respirou fundo. Então chegaram mais longe do que qualquer viajante dos últimos 100 anos. As 2 embarcaram. Assim que o barco deixou o cais, o caminho de estrelas começou a desaparecer atrás delas. Era como se o mar apagasse qualquer possibilidade de retorno. Durante horas navegaram em completo silêncio. O oceano era diferente de qualquer outro. As ondas refletiam constelações que não existiam no céu. Peixes luminosos acompanhavam a embarcação. Em alguns momentos era impossível distinguir onde terminava a água e começava o firmamento. No meio da madrugada, Elisa percebeu algo estranho. Havia várias portas flutuando sobre o mar. Algumas eram de madeira, outras de ferro, outras de cristal. Todas permaneciam fechadas. O que são? Perguntou. Aster diminuiu o ritmo do barco. São caminhos que nunca foram escolhidos. Como assim? Cada porta representa uma decisão que alguém deixou para trás. Elisa observou uma porta azul. Ao aproximar-se dela, ouviu risadas de crianças. Outra exibia sons de uma cidade movimentada. Uma terceira mostrava o canto de pássaros. Posso abrir alguma? O barqueiro balançou a cabeça. Não. Por quê? Porque essas vidas pertencem ao passado das escolhas. Olhar para elas por curiosidade já é difícil. Entrar nelas é perigoso. Enquanto navegavam entre as portas, uma delas começou a se abrir sozinha. Uma névoa escura saiu lentamente de seu interior. Aster ficou pálido. Isso nunca aconteceu antes. A névoa tomou a forma de um homem encapuzado. Sua voz era baixa e fria.
Sempre existe alguém arrependido de uma escolha. Outras portas começaram a ranger. Mais sombras surgiram. Em poucos minutos, dezenas de figuras cercavam o barco. Lívia segurou a mão de Elisa. Quem são eles? O barqueiro respondeu. São os arrependimentos. Eles nascem quando alguém acredita que sua vida teria sido melhor se tivesse seguido outro caminho. As sombras começaram a sussurrar. Você poderia ter sido diferente. Você deveria ter voltado. Ainda há tempo para desistir. Cada frase parecia pesada. Elisa sentiu seu coração acelerar. Por um instante, imaginou como teria sido sua vida se nunca tivesse atravessado a ponte das estrelas. Talvez tudo fosse mais simples. Talvez nunca tivesse enfrentado tantos perigos. A névoa ao redor do barco ficou mais escura. Foi então que Elisa lembrou das palavras da bibliotecária do tempo. Cada escolha abre uma porta e fecha muitas outras. Ela respirou fundo e respondeu às sombras. Não existe caminho perfeito. Existe o caminho que escolhemos seguir. No mesmo instante, o ponteiro das escolhas brilhou intensamente. As sombras começaram a desaparecer uma a uma. As portas voltaram a se fechar. O mar tornou-se calmo novamente. Aster sorriu. Muito bem. Poucos conseguem atravessar o mar das decisões sem olhar para trás. Quando o amanhecer finalmente surgiu, uma ilha apareceu no horizonte. No alto de um enorme penhasco erguia-se um farol branco. Sua luz dourada atravessava o céu e parecia alcançar as próprias estrelas. Mas havia algo errado. A chama do farol piscava. A cada instante ficava mais fraca. Aster retirou o chapéu em sinal de respeito. Chegamos. Elisa olhou para a torre. Seu coração apertou. Ela sabia que se aquela luz se apagasse, o terceiro ponteiro, o ponteiro da esperança, poderia desaparecer para sempre. E pela primeira vez desde o início da jornada, ela teve a sensação de que talvez chegasse tarde demais. Capítulo 11 – A chama que nunca deveria se apagar. O barco atracou em um pequeno cais de pedra, aos pés da ilha. O mar, que durante toda a viagem permanecerá tranquilo, agora agitava-se com força. As ondas batiam contra os penhascos, espalhando espuma branca que brilhava como pequenos diamantes sob a luz da manhã. Elisa foi a primeira a desembarcar. Ao colocar os pés na ilha, sentiu uma estranha sensação de paz. Era como se aquele lugar respirasse. No alto, o farol permanecia aceso, mas sua luz oscilava cada vez mais. Por um instante iluminava todo o oceano. No instante seguinte, quase desaparecia. Aster apontou para a longa escadaria de pedra que subia até o topo. O caminho termina lá. Lívia observou a escada. Havia centenas de degraus. Talvez milhares. Vamos precisar subir tudo isso? O velho sorriu. A esperança nunca foi encontrada em caminhos fáceis. Sem perder tempo, os três começaram a subida. Enquanto avançavam, Elisa percebeu algo curioso. Em cada degrau havia palavras gravadas na pedra. Algumas já estavam desgastadas pelo tempo. Outras permaneciam perfeitamente legíveis. Ela leu a primeira. Coragem. Depois outra. Bondade. Mais acima. Perseverança. Generosidade. Paciência. Cada degrau parecia representar uma virtude que ajudava alguém a continuar caminhando. Depois de muito tempo, chegaram a um enorme portão de bronze. No centro dele havia o desenho de uma estrela cercada por 3 círculos. Quando Elisa aproximou a mão, a chave dourada que carregava desde o início da jornada começou a brilhar. Ela encaixou a chave na fechadura. Um som profundo ecoou pela ilha. O portão abriu-se lentamente. Do outro lado havia um salão circular. As paredes eram cobertas por mapas antigos. No teto brilhavam constelações que mudavam de posição lentamente, como se o céu inteiro estivesse vivo. No centro da sala encontrava-se uma mulher de cabelos brancos presos em uma longa trança. Vestia uma capa azul clara bordada com pequenas estrelas douradas. Ela mantinha as mãos sobre uma grande chama dourada que flutuava sem tocar qualquer objeto. Mesmo de longe, Elisa percebeu que aquela chama estava diminuindo. A mulher abriu os olhos. Seu olhar transmitia serenidade. Bem-vindos. Aster fez uma reverência profunda. Guardiã da última estrela. Ela sorriu. Faz muitos anos desde a última visita. Elisa aproximou-se. A senhora é a guardiã deste farol? Sim. Meu nome é Serafine. Sua voz era suave como o vento do mar. Há séculos protejo esta chama. Lívia observou a luz. Ela está enfraquecendo. Serafine confirmou. Porque a esperança do mundo também está. O silêncio tomou conta do salão. Elisa perguntou. O que aconteceu? A guardiã caminhou até uma antiga janela. Do alto do farol era possível enxergar cidades, montanhas, desertos e florestas muito além do horizonte.
Em todos os lugares existem pessoas que continuam acreditando, ajudando umas às outras e recomeçando depois das dificuldades. Ela sorriu discretamente. E isso mantém a chama viva. Depois seu semblante tornou-se sério. Mas também existem aqueles que desistiram completamente de sonhar. Ela apontou para a chama. Uma pequena centelha apagou-se. Cada vez que alguém acredita que nenhuma mudança é possível, a luz perde um pouco da sua força. Elisa lembrou-se do colecionador das horas. Então é isso que ele quer. Serafine assentiu. Ele não deseja destruir cidades, nem castelos, nem florestas. Ele quer convencer as pessoas de que lutar não vale a pena. Porque quando isso acontece, a chama se apaga sozinha. Nesse momento, um forte estrondo sacudiu toda a torre. As janelas tremeram. A luz do farol piscou violentamente. Aster correu até a varanda. Seu rosto empalideceu. Não. No horizonte, uma enorme tempestade negra aproximava-se rapidamente. Ela cobria o mar inteiro. Relâmpagos vermelhos cruzavam as nuvens. No centro da tempestade estava o colecionador das horas. Mas ele não vinha sozinho. Ao seu lado marchava um exército de sombras. Milhares delas. Criaturas feitas de fumaça, arrependimentos e palavras esquecidas avançavam como uma maré escura. Serafine fechou os olhos por um instante. Quando voltou a abri-los, havia tristeza em seu olhar. Chegou a hora. Ela virou-se para Elisa e colocou delicadamente uma pequena estrela de cristal em sua mão. Guarde isto. O que é? A centelha da primeira esperança. Foi a luz usada para acender este farol há incontáveis gerações. Elisa segurou a pequena estrela. Ela era quente, como se escondesse um pequeno sol. Serafine continuou. Se a chama principal se apagar, apenas essa centelha poderá reacendê-la. Antes que Elisa pudesse responder, o céu inteiro escureceu. A primeira onda de sombras atingiu a base da ilha. O farol tremeu. A batalha decisiva estava prestes a começar. E bem no alto da torre, atrás da chama dourada, uma pequena porta de pedra começou a se abrir sozinha. Ninguém havia percebido sua existência antes. De dentro dela surgiu uma voz antiga, firme e misteriosa. Elisa, chegou a hora de conhecer a origem da Ponte das Estrelas. Capítulo 12. O primeiro construtor da ponte. A pequena porta de pedra abriu-se lentamente. Dela saiu um brilho prateado que iluminou todo o salão do farol. Curiosamente, nem o estrondo da tempestade nem o avanço das sombras pareciam atravessar aquela luz. Serafine deu um passo para trás. Seu rosto, sempre sereno, demonstrava profundo respeito. Finalmente, chegou o momento. Elisa olhou para a passagem. Quem está aí? A mesma voz respondeu. Entre. Há muito tempo espero por você. Ela olhou para Lívia. Depois para Aster. Os dois fizeram um discreto sinal de aprovação. Sem dizer uma palavra, Elisa atravessou a porta. Assim que passou, ela se fechou silenciosamente atrás dela. Do outro lado não havia corredores, nem paredes, nem teto. Ela estava caminhando sobre uma imensa ponte feita de pedras brancas. Ao redor existia apenas um céu repleto de estrelas. Não havia sol, não havia lua. Somente milhares de constelações brilhando em todas as direções. A ponte parecia não ter começo nem fim. No centro dela havia um homem sentado sobre um banco de pedra. Usava roupas simples, gastas pelo tempo. Seus cabelos eram completamente brancos, mas seu rosto transmitia juventude. Ao lado dele repousavam ferramentas, um martelo, um cinzel e pequenas pedras luminosas. Ele continuava trabalhando calmamente, batida após batida, como se ainda estivesse construindo a ponte. Sem levantar os olhos, perguntou: "Você demorou?" Elisa sorriu. "Acho que todos dizem isso quando me encontram." O homem riu baixinho. Talvez porque nenhuma jornada importante comece na hora errada. Ele finalmente ergueu a cabeça. Seus olhos tinham exatamente o mesmo brilho da chave dourada. "Meu nome é Elias." Elisa sentiu um arrepio. "O senhor é o primeiro construtor da Ponte das Estrelas." Ela permaneceu em silêncio. Durante toda a viagem imaginara que a ponte fosse apenas um lugar mágico. Jamais pensara que alguém realmente a tivesse construído. Elias pegou uma pequena pedra luminosa. "Veja isto." Ele colocou a pedra na ponte. Ela encaixou-se perfeitamente. No mesmo instante, uma nova parte da ponte surgiu diante deles. Elisa arregalou os olhos. "A ponte ainda está sendo construída?" "Todos os dias." "Mas por quem?" Elias sorriu. "Por cada pessoa que escolhe fazer o bem quando seria mais fácil desistir." Elisa não compreendeu. O velho explicou. "Cada gesto de bondade, cada ato de coragem, cada palavra de esperança, cada perdão verdadeiro, tudo isso cria novas pedras para esta ponte." Ela olhou para o caminho infinito.
Então ela nunca termina. Exatamente. Enquanto houver alguém disposto a iluminar a vida de outra pessoa, sempre existirá mais um trecho para construir. Elisa caminhou alguns metros. As pedras pareciam pulsar sob seus pés. Em cada uma delas havia um nome gravado. Ela leu alguns nomes conhecidos, outros completamente desconhecidos. Quem são essas pessoas? Elias respondeu. Cada pedra representa alguém que, sem perceber, ajudou outra pessoa a seguir em frente. Um professor, uma médica, um agricultor, uma criança, uma avó, um amigo. Pessoas comuns, que realizaram gestos extraordinários. Elisa passou os dedos sobre uma pedra muito antiga. Seu brilho era intenso. E esta? Elias sorriu. Foi colocada por alguém que dividiu seu único pedaço de pão com um viajante desconhecido. Só isso? Às vezes, um pequeno gesto muda toda uma vida. Eles continuaram caminhando. Depois de algum tempo chegaram ao fim da ponte. Ou melhor, ao lugar onde ela ainda não existia. Diante deles havia apenas o vazio. Elias entregou a Elisa uma pedra luminosa. Coloque-a. Ela obedeceu. Assim que a pedra tocou o vazio, uma nova parte da ponte surgiu. Mais longa, mais forte, mais brilhante. Elisa sorriu. Então eu também ajudei a construí-la. Desde muito antes de atravessá-la pela primeira vez. Ela ficou surpresa. Como assim? Elias olhou para as estrelas. Toda vez que você ofereceu ajuda sem esperar recompensa. Toda vez que escolheu aprender em vez de desistir. Toda vez que levou esperança a alguém. Uma nova pedra apareceu aqui. Elisa lembrou-se das histórias que escrevera para crianças, dos amigos que incentivara e das pessoas que havia consolado. Nunca imaginou que pequenos gestos pudessem ter tanta importância. Então seu semblante ficou sério. E o colecionador das horas? Elias suspirou. Ele também já caminhou por esta ponte. Elisa arregalou os olhos. O quê? Há muitos séculos. Antes de se tornar quem é hoje, ele era um dos maiores construtores que este lugar já conheceu. O silêncio caiu sobre a ponte. O que aconteceu com ele? Elias respondeu lentamente. Um dia, perdeu alguém que amava profundamente. A tristeza transformou-se em revolta. Depois em amargura. Ele passou a acreditar que, se o tempo sempre leva aquilo que amamos, então a esperança era apenas uma ilusão. Abandonou a construção da ponte. E decidiu impedir que outros continuassem construindo. Elisa abaixou a cabeça. Pela primeira vez, sentiu pena do inimigo. Não por causa do que ele fazia, mas por causa da dor que nunca conseguiu superar. Elias colocou a mão em seu ombro. Nunca esqueça, compreender alguém não significa concordar com suas escolhas. Significa apenas enxergar que toda história tem um começo. Antes que Elisa pudesse responder, toda a ponte tremeu. Uma pedra próxima começou a escurecer. Depois outra. E outra. A escuridão avançava rapidamente. Elias olhou para o horizonte. Seu rosto tornou-se grave. Não há mais tempo. Ele entregou a Elisa um pequeno martelo de prata. Leve-o. Para quê? Porque quando a batalha terminar, alguém precisará reconstruir o que foi quebrado. Nesse instante, a porta de pedra reapareceu. Do outro lado, ouviam-se explosões, o rugido das sombras e o som da grande chama do farol enfraquecendo. Antes de atravessá-la, Elisa olhou uma última vez para Elias. Vou conseguir? O velho construtor sorriu. A pergunta nunca foi se você conseguiria. A verdadeira pergunta é: quantas pessoas caminharão pela ponte depois de você? Com essas palavras ecoando em seu coração, Elisa atravessou a porta e voltou ao farol da última estrela. A batalha final havia começado. Capítulo 13 – A Guerra pela Última Luz. Assim que Elisa atravessou a porta de pedra, uma onda de calor a envolveu. O salão do farol da última estrela estava completamente diferente. As janelas haviam sido quebradas. Fragmentos de vidro brilhavam pelo chão como pequenos pedaços de gelo. A chama dourada, antes firme, agora oscilava perigosamente. Sua luz diminuía a cada instante. Do lado de fora, o céu estava coberto por nuvens negras. O exército do colecionador das horas cercava toda a ilha. Milhares de sombras subiam os penhascos como uma maré escura. Serafine permanecia diante da chama, protegendo-a com toda a força que lhe restava. Aster fechava os grandes portões do farol. Livy ajudava os poucos guardiões da ilha a afastar as primeiras criaturas que conseguiam entrar. Quando Elisa apareceu, todos voltaram seus olhares para ela. O martelo de prata dado por Elias brilhava intensamente em sua mão. Serafine sorriu. Você voltou. E trouxe algo muito mais importante do que uma arma. Elisa mostrou o martelo. Ele disse que será necessário reconstruir. Serafine assentiu. Então Elias continua acreditando.
Naquele instante, um estrondo sacudiu toda a torre. O teto pareceu estremecer. As portas principais foram arrancadas de suas dobradiças. Uma enorme rajada de vento invadiu o salão. Entre a fumaça escura surgiu o colecionador das horas. Seu relógio rachado estava ainda mais danificado. Porém, seus olhos brilhavam com uma intensidade nunca vista. Atrás dele, milhares de sombras aguardavam em silêncio. Ele observou Elisa. Depois olhou para a chama. Ainda insistem em protegê-la. Serafine respondeu. Enquanto houver uma única centelha acesa, ainda haverá esperança. O colecionador caminhou lentamente. Cada passo fazia o chão escurecer. Esperança. Ele pronunciou a palavra quase com tristeza. Durante séculos observei pessoas prometerem, sonharem e acreditarem. Depois vi essas mesmas pessoas perderem tudo. Vi cidades desaparecerem. Vi amizades terminarem. Vi famílias serem separadas. Vi heróis caírem. Sua voz ficou mais pesada. E descobri que o tempo sempre vence. Elisa deu um passo à frente. Não. O silêncio tomou conta do salão. O tempo muda as pessoas. Mas não apaga aquilo que elas deixam umas nas outras. O colecionador permaneceu imóvel. Ela continuou. Conheci árvores que guardam lembranças. Uma biblioteca cheia de possibilidades. Um vale onde as palavras continuam vivas. Uma ponte construída por pequenos gestos de bondade. Tudo isso existe porque alguém escolheu não desistir. O relógio quebrado em seu peito começou a emitir um som estranho. Tique. Uma rachadura aumentou. Taque. Outra rachadura apareceu. Pela primeira vez, o colecionador pareceu vacilar, mas logo recuperou a firmeza. Ergueu os braços. O céu inteiro tornou-se vermelho. As sombras avançaram. A batalha começou. Os guardiões formaram uma barreira diante da chama. Aster levantou sua lanterna. Dela saiu um feixe de luz azul que afastava as criaturas. Lívia empunhou um bastão de madeira cristalina e desenhou círculos luminosos no chão. Sempre que uma sombra atravessava um desses círculos, desaparecia como fumaça ao vento. Serafine mantinha a chama protegida, mas sua força diminuía rapidamente. Enquanto isso, Elisa percebeu algo diferente. As sombras derrotadas não desapareciam completamente. Elas deixavam para trás pequenas pedras escuras, muito parecidas com as pedras da Ponte das Estrelas, só que rachadas. Ela lembrou-se das palavras de Elias. Quando a batalha terminar, alguém precisará reconstruir o que foi quebrado. Então compreendeu. A verdadeira luta não era apenas impedir a destruição. Era restaurar aquilo que havia sido ferido. Ela ergueu o martelo de prata. Aproximou-se de uma das pedras escuras. Deu apenas uma batida. Toque. A pedra negra transformou-se imediatamente em uma pedra luminosa. Uma pequena estrela surgiu acima dela. Outra sombra caiu. Outra pedra apareceu. Elisa bateu novamente. Mais uma pedra voltou a brilhar. Serafine percebeu o que estava acontecendo. Continuem lutando. Ela apontou para Elisa. Cada esperança restaurada enfraquece a escuridão. Os guardiões redobraram seus esforços. Enquanto uns protegiam o farol, Elisa reconstruía cada pedra quebrada. A luz da ilha começou a crescer. No entanto, o colecionador observava tudo em silêncio. Então sorriu. Não era um sorriso de vitória. Era um sorriso de quem finalmente havia tomado uma decisão. Ele levantou lentamente a mão direita. O relógio rachado abriu-se completamente. De dentro dele saiu uma esfera negra, maior do que qualquer sombra que Elisa já tinha visto. Ela começou a subir em direção ao céu. Serafine ficou pálida. Não. Aster deu um passo para trás. Ele vai fazer isso. Elisa olhou para eles. Fazer o quê? O colecionador respondeu antes que qualquer um pudesse falar. Sua voz ecoou por toda a ilha. Se não posso apagar a esperança lentamente. Ele apontou para a grande chama do farol. Então apagarei sua origem. A esfera negra disparou em direção à chama da última estrela. Elisa apertou a pequena centelha da primeira esperança que Serafine lhe havia confiado. Ela sentiu um calor intenso em sua mão. Sabia que tinha apenas um instante para agir, e que a decisão que tomasse naquele momento mudaria o destino de todos os mundos ligados pela Ponte das Estrelas. Capítulo 14 – A centelha da primeira esperança. A esfera negra cruzou o céu como um cometa de escuridão. Atrás dela, o ar parecia perder a cor. As estrelas desapareciam por onde passava. A grande chama do farol tremulava cada vez mais fraca. No salão, ninguém se movia. Todos sabiam que aquele instante decidiria o destino da Ponte das Estrelas. Elisa fechou a mão em torno da centelha da primeira esperança. Ela era pequena, cabia na palma de sua mão. Mesmo assim, emitia um calor intenso, como se guardasse o nascer de todos os sóis.
As palavras de Serafine voltaram à sua memória. Se a chama principal se apagar, apenas essa centelha poderá reacendê-la. Mas Elisa também se lembrou das palavras de Elias. A ponte continua sendo construída por cada gesto de bondade. Então compreendeu algo que ninguém havia dito claramente. A centelha não era poderosa por si mesma. Ela era poderosa porque carregava a primeira esperança que alguém escolheu compartilhar. Não era magia. Era um símbolo. Elisa deu um passo à frente. O colecionador das horas observava em silêncio. Você não pode impedir isso, disse ele. Posso tentar. Ela ergueu a pequena estrela de cristal. A luz dourada encontrou a esfera negra. Por um instante, as duas forças permaneceram imóveis. Nem avançavam, nem recuavam. Depois, a escuridão começou a envolver a centelha. Lentamente, como uma sombra cobrindo uma vela. Lívia gritou. Elisa. Aster segurou a lanterna com toda a força. Serafine fechou os olhos. Mas Elisa não recuou. Em vez disso, lembrou-se de tudo que viverá desde que atravessara a ponte. Da floresta das lembranças. Da bibliotecária do tempo. Do Vale dos Ecos. Do barqueiro das estrelas. De Orion. Do guardião. De Elias. Cada encontro lhe ensinara algo diferente. E todos apontavam para a mesma verdade. Ela respirou fundo e falou em voz alta. A esperança nunca pertenceu a uma única chama. Sua voz ecoou por toda a torre. Ela vive nas escolhas das pessoas. Na coragem de recomeçar. Na bondade. Na amizade. Na capacidade de continuar mesmo depois das perdas. Assim que terminou de falar, algo extraordinário aconteceu. O martelo de prata começou a brilhar. A chave dourada também. A ampulheta girou sozinha. Os dois ponteiros conquistados saíram do mapa e flutuaram diante dela. O ponteiro das memórias. O ponteiro das escolhas. Ambos apontaram para a pequena centelha. Uma coluna de luz dourada subiu até o céu. Ao mesmo tempo, milhares de luzes começaram a surgir no horizonte. Primeiro uma, depois 10, depois centenas, depois milhares. Elisa olhou pela janela do farol. As luzes vinham de todos os cantos do mundo. Eram pessoas ajudando umas às outras. Uma criança dividindo seu lanche. Um médico salvando uma vida. Uma professora incentivando seus alunos. Um agricultor plantando uma nova árvore. Um desconhecido oferecendo a mão a outro. Cada gesto fazia nascer uma pequena estrela. E todas elas enviavam sua luz para o farol. Serafine sorriu com lágrimas nos olhos. Agora você entendeu. A chama nunca pertenceu a esta torre. Ela apenas refletia a esperança espalhada pelo mundo. A centelha da primeira esperança tornou-se tão brilhante que a esfera negra começou a rachar. O colecionador deu um passo para trás. Pela primeira vez em séculos, havia medo em seu rosto. Isso não é possível. As rachaduras aumentaram. Então, com um clarão que iluminou o céu inteiro, a esfera negra se desfez em milhares de pequenos fragmentos. Cada fragmento transformou-se em uma estrela. As sombras que cercavam a ilha desapareceram. O mar voltou a ficar calmo. As nuvens escuras se dissiparam. O céu recuperou sua cor. Mas a vitória ainda não estava completa. O relógio quebrado do colecionador continuava preso ao seu peito. E bem diante dos olhos de Elisa, uma única lágrima escorreu pelo rosto daquele que fora, um dia, um dos maiores construtores da Ponte das Estrelas. Ele olhou para a chama restaurada, depois para Elisa, e perguntou com uma voz muito diferente da que tinha antes. Ainda existe um caminho de volta, para alguém como eu? Ninguém respondeu imediatamente. Nem Serafine, nem Aster, nem Lívia, porque aquela não era uma pergunta sobre magia. Era uma pergunta sobre perdão. E Elisa percebeu que a última prova de sua jornada talvez não fosse vencer um inimigo, mas decidir o que fazer com ele. Capítulo 15 – O último construtor. O silêncio tomou conta do farol da última estrela. As sombras haviam desaparecido. O mar voltará a refletir as estrelas. A grande chama dourada queimava com uma força que ninguém via havia muitos séculos. No centro do salão permaneciam apenas dois personagens, Elisa e o colecionador das horas. Ele já não parecia tão imponente. Seu manto negro estava rasgado. O relógio quebrado em seu peito quase não emitia luz. Seus ombros, antes erguidos com orgulho, agora pareciam carregar o peso de incontáveis anos. Ele repetiu, quase num sussurro: ainda existe um caminho de volta, para alguém como eu? Elisa não respondeu imediatamente. Lembrou-se das palavras de Elias. Compreender alguém não significa concordar com suas escolhas. Ela caminhou lentamente até ficar diante dele. Você destruiu muitas coisas. O colecionador abaixou a cabeça. Eu sei. Muitas pessoas sofreram por causa das suas escolhas. Eu sei.
e algumas jamais poderão recuperar o que perderam. Ele fechou os olhos. Eu sei. Por alguns instantes, ninguém falou. Então Elisa fez uma pergunta. Qual era o seu nome? Antes de se tornar o colecionador das horas. Ele demorou a responder, como se tentasse recordar algo que estava escondido havia muito tempo. Por fim, disse: Kael. Assim que pronunciou seu verdadeiro nome, o relógio rachado em seu peito perdeu parte da escuridão. Uma pequena luz dourada apareceu em uma das fissuras. Serafine sorriu discretamente. Os nomes verdadeiros nunca desaparecem. Elisa olhou para Kael. Você disse que o tempo sempre vence. Ele assentiu. Sim, acho que você estava olhando para a direção errada. Kael ergueu os olhos. O tempo leva muitas coisas, mas também permite que outras cresçam. Uma árvore precisa de tempo. Uma amizade precisa de tempo. O perdão também. Ela respirou fundo. Não posso apagar tudo o que aconteceu. Ninguém pode. Mas isso não significa que sua história precise terminar aqui. As palavras pareceram atingir algo muito profundo dentro dele. O relógio rachado começou a se desfazer lentamente. Os pedaços caíam no chão e se transformavam em pequenas pedras luminosas. As mesmas pedras usadas para construir a Ponte das Estrelas. Kael olhava sem acreditar. Durante séculos, achei que elas tinham desaparecido. Uma voz conhecida ecoou pelo salão. Elas apenas estavam esperando. Todos se voltaram para a porta. Elias entrou calmamente. Ao seu lado estavam o Guardião e Orion. Os três haviam sobrevivido à batalha no Vale dos Ecos. Lívia correu para abraçar o Guardião. Orion sorriu ao ver Elisa. Vejo que respondeu à última pergunta da melhor maneira possível. Kael permaneceu imóvel. Ao ver Elias, seus olhos se encheram de lágrimas. Mestre, Elias aproximou-se. Durante alguns segundos, os dois apenas se olharam. Por fim, Elias colocou uma das mãos sobre o ombro de Kael. Faz muito tempo que espero por este dia. Kael abaixou a cabeça. Eu destruí tudo aquilo que prometi proteger. Não, respondeu Elias. Você tentou destruir, mas sempre existiu alguém disposto a reconstruir. Kael olhou para o martelo de prata nas mãos de Elisa. Então compreendeu. O martelo nunca fora uma arma. Era uma ferramenta. E havia uma enorme diferença entre destruir e construir. Elias pegou uma pedra luminosa do chão e a entregou a Kael. Ainda se lembra? Ele segurou a pedra com mãos trêmulas. Sim, o velho construtor sorriu. Então coloque-a. Todos caminharam até a varanda do farol. Lá diante deles, a Ponte das Estrelas estendia-se pelo céu como um rio de luz. Havia, porém, uma pequena parte quebrada, escurecida pela batalha. Kael aproximou-se lentamente. Colocou a pedra naquele espaço vazio. Assim que ela tocou a ponte, uma intensa luz dourada percorreu toda a sua extensão. As partes quebradas começaram a se reconstruir. As rachaduras desapareceram. Novas estrelas nasceram no céu. O farol brilhou ainda mais forte. Serafine fechou os olhos e sorriu. A ponte voltou a crescer. Elias olhou para Elisa. Cada geração encontra uma forma diferente de protegê-la. A sua foi lembrar ao mundo que a esperança não nasce da ausência de dificuldades. Ela nasce da coragem de continuar. O sol começou a surgir no horizonte. Pela primeira vez, sua luz misturou-se ao brilho das estrelas. Durante alguns instantes, parecia impossível distinguir onde terminava a noite e começava o dia. Elisa respirou profundamente. Sentia que sua jornada estava chegando ao fim, mas Elias sorriu de um jeito misterioso. Ou talvez, ele apontou para o horizonte. Muito além da Ponte das Estrelas, apareceu uma nova trilha de luz. Ela seguia para um lugar que nenhum deles conhecia. Nem mesmo Elias. O que existe lá? Perguntou Elisa. O velho construtor respondeu com um brilho de curiosidade nos olhos. Não sei. E isso é o mais maravilhoso de uma nova aventura. Porque mesmo depois de todas as histórias já vividas, sempre haverá outra esperando para ser escrita. Capítulo 16. O caminho além das estrelas. O sol nasceu lentamente sobre o farol da última estrela. Pela primeira vez em muitos séculos, a luz do amanhecer misturou-se ao brilho das estrelas sem que uma apagasse a outra. A Ponte das Estrelas estava completamente restaurada. Suas pedras brilhavam com uma intensidade nunca vista. Elisa observava o horizonte. A nova trilha de luz continuava ali. Ela surgia muito além da ponte conhecida, seguindo para um lugar que nem mesmo Elias conseguia enxergar. Era como se o universo tivesse acabado de abrir uma porta inédita. Kael aproximou-se dela. Já não usava o antigo manto negro. As roupas escuras haviam desaparecido. Vestia agora uma simples túnica cinza. No peito, o relógio quebrado havia sumido. Em seu lugar existia apenas uma pequena estrela dourada. Ainda é estranho,
confessou. O quê? Perguntou Elisa. Caminhar sem carregar séculos de tristeza. Elisa sorriu. Um passo de cada vez. Kael olhou para a ponte. Acho que tenho muito trabalho pela frente. Elias aproximou-se dos dois. Todos nós temos. Então voltou seus olhos para a trilha desconhecida. Seu semblante tornou-se pensativo. Durante milhares de anos pensei conhecer todos os caminhos da ponte. Mas aquele nunca existiu. Orion também observava o horizonte. Talvez sempre tenha existido. Apenas nunca houve alguém preparado para encontrá-lo. Nesse momento, o mapa mágico começou a brilhar intensamente. As páginas viravam sozinhas. Linhas douradas apareciam e desapareciam como rios de luz. De repente, uma folha completamente nova surgiu. No alto estava escrito: Atlas dos Mundos Esquecidos. Elisa franziu a testa. Eu nunca vi essa página. Elias respondeu em voz baixa, porque ela nunca havia sido escrita. No centro do mapa apareceu uma pequena ilha cercada por um oceano prateado. Depois surgiu uma floresta, montanhas, um deserto, uma cidade flutuando entre nuvens. E por fim, um enorme círculo completamente vazio. Sem nome, sem desenho, sem qualquer informação. Abaixo dele havia apenas uma frase: aqui termina tudo que é conhecido. E outra surgiu logo em seguida. E começa tudo aquilo que ainda não foi imaginado. Lívia aproximou-se. Então existe outro mundo? Antes que alguém respondesse, um pequeno pássaro de penas completamente douradas pousou sobre o mapa. Era diferente de qualquer ave que Elisa já tinha visto. Suas asas pareciam feitas de luz. Ao abrir o bico, ele falou: finalmente encontrei vocês. Todos ficaram em silêncio. O pássaro fez uma pequena reverência. Meu nome é Solis. Sou um mensageiro da aurora. Kael sorriu. Pensei que sua espécie tivesse desaparecido há milhares de anos. Quase desaparecemos, respondeu Solis. Restam apenas 3 de nós. O pequeno pássaro voltou-se para Elisa. Você precisa vir comigo. Ela olhou para Elias. Aconteceu alguma coisa? Solis respondeu antes. Sim, existe um mundo onde as histórias estão desaparecendo. Não porque alguém as esteja roubando, mas porque nunca chegaram a ser contadas. O silêncio tomou conta do farol. Elias respirou profundamente. Então aconteceu. Serafine perguntou: o que aconteceu? O velho construtor respondeu: o 9º reino despertou. Lívia arregalou os olhos. Eu pensei que existissem apenas 8. Orion cruzou os braços. Todos pensávamos. Solis abriu as asas. Pequenos brilhos dourados espalharam-se pelo salão. O 9º reino sempre existiu, mas permaneceu oculto desde o nascimento da Ponte das Estrelas. Agora ele está chamando por um novo guardião. Todos olharam para Elisa. Ela ficou surpresa. O pássaro confirmou. Somente alguém que compreendeu que a esperança, as escolhas e as lembranças caminham juntas pode atravessar o portal da aurora. Nesse instante, a nova trilha de luz começou a se mover. Pela primeira vez, a Ponte das Estrelas estendeu-se além do horizonte conhecido. Pedra após pedra foi surgindo no vazio, como se estivesse sendo construída naquele exato momento. Elias sorriu emocionado. Nunca pensei que viveria para ver isso. Kael pegou novamente uma pedra luminosa. Então vamos continuar construindo. Todos deram o primeiro passo sobre o novo caminho. Mas muito distante dali, em um lugar onde nem mesmo as estrelas brilhavam, 2 enormes portas de pedra começaram a se abrir lentamente. Uma voz antiga ecoou na escuridão. Ela está chegando. Outra voz respondeu: preparem os guardiões do 9º reino. Então, pela primeira vez em incontáveis eras, uma gigantesca cidade escondida começou a despertar. Suas torres acenderam uma a uma. Sinos tocaram. Pontes se ergueram. E um novo capítulo da história estava prestes a começar. Capítulo 17 – O Portal da Aurora. A nova ponte avançava lentamente pelo céu. Cada passo dado por Elisa fazia uma pedra luminosa surgir à sua frente. Era como se o caminho estivesse sendo construído no mesmo instante em que era percorrido. Abaixo deles não havia terra, nem mar, nem nuvens. Apenas um infinito de estrelas que brilhavam como espelhos. Solis voava alguns metros à frente. Suas penas douradas deixavam um rastro de luz que indicava a direção. Ninguém falava. Todos sentiam que estavam atravessando um lugar onde poucas pessoas haviam estado. Depois de um longo tempo, o céu começou a mudar de cor. O azul profundo deu lugar a tons de violeta, dourado e prata. As estrelas pareciam mais próximas. Algumas passavam lentamente ao lado do grupo, como se fossem pequenas embarcações navegando pelo universo. Lívia observava tudo com admiração. Nunca imaginei que existisse algo além da Ponte das Estrelas.
Elias sorriu. Nem eu. E isso prova que o universo sempre guarda espaço para novas descobertas. De repente, Solis parou no ar. À frente deles havia um enorme arco de cristal. Ele era tão alto que desaparecia entre as constelações. Não havia portas. Apenas um vazio luminoso ocupando o centro da estrutura. No topo do arco estava gravada uma antiga inscrição. Elisa aproximou-se para ler. As letras mudavam constantemente até assumirem uma forma que ela conseguia compreender. Só atravessará quem aceitar que nunca deixará de aprender. Kael respirou fundo. O portal da Aurora. Solis fez uma reverência diante do monumento. Durante milhares de anos ele permaneceu fechado. Hoje voltará a ser atravessado. Assim que Elisa deu mais um passo, o portal respondeu. Milhares de símbolos dourados surgiram em sua superfície. Eles giravam lentamente, formando círculos cada vez maiores. O mapa começou a tremer dentro da mochila. A chave dourada brilhou. A ampulheta girou sozinha. Os 2 ponteiros conquistados emitiram uma luz intensa. Mas algo ainda faltava. O relógio desenhado no mapa possuía um espaço vazio, o lugar reservado ao ponteiro da esperança. Serafine aproximou-se. Em suas mãos estava a chama dourada retirada do farol da última estrela. Ela caminhou até Elisa e colocou delicadamente a chama sobre o mapa. A luz não queimava. Era quente e suave. A pequena chama transformou-se lentamente em um terceiro ponteiro, mais brilhante do que os outros. Assim que ele encaixou no relógio, os 3 ponteiros começaram a girar juntos. O relógio marcou um horário impossível. 0 hora. Elias sorriu. Não significa o fim de um dia. Significa o começo de uma nova era. O portal da Aurora abriu-se completamente. Uma brisa morna atravessou o arco. Ela carregava perfumes desconhecidos. Sons de rios, cantos de pássaros que ninguém jamais ouvirá, e risadas de crianças. Do outro lado surgiu um mundo extraordinário. Montanhas flutuavam no céu. Rios corriam por entre nuvens. Florestas brilhavam em tons azul esverdeados. Animais luminosos cruzavam o horizonte. Ao longe erguia-se uma cidade gigantesca. Suas torres pareciam esculpidas em cristal e ouro. No centro da cidade havia uma árvore tão alta que sua copa desaparecia acima das nuvens. Solis abriu as asas. Bem-vindos ao 9º reino. Mas antes que o grupo pudesse atravessar, um homem usando uma armadura branca surgiu diante do portal. Ele empunhava uma longa lança de prata. Seu rosto era sério, mas não hostil. Ao lado dele apareceram outros 11 guardiões. Todos vestiam armaduras semelhantes. O primeiro falou: identifiquem-se. Elias respondeu: sou Elias, primeiro construtor da Ponte das Estrelas. Kael deu um passo à frente. Sou Kael, antigo construtor e novo aprendiz. Lívia inclinou a cabeça. Sou Lívia, viajante da ponte. Por fim, Elisa respondeu: meu nome é Elisa. O comandante dos guardiões ficou em silêncio por alguns segundos. Depois retirou o elmo. Sorriu e ajoelhou-se. Os outros 11 fizeram o mesmo. Então a profecia estava certa. Elisa olhou para Solis. Que profecia? O comandante levantou-se lentamente. Há incontáveis gerações esperamos pela chegada da caminhante das 3 luzes. Ele apontou para o relógio mágico de Elisa. Memória, escolha, esperança. As 3 luzes reunidas nunca haviam atravessado este portal. Ele respirou profundamente. Mas temo que tenham chegado em um momento muito difícil. A expressão de todos mudou. O que aconteceu? Perguntou Elisa. O comandante olhou para o horizonte. A gigantesca árvore no centro da cidade estava perdendo suas folhas. Uma a uma. Cada folha que caía transformava-se em poeira luminosa. A árvore das primeiras histórias está morrendo. E se ela desaparecer? O comandante fez uma pausa. Todas as histórias que ainda não foram contadas desaparecerão com ela. Um silêncio pesado tomou conta do portal. Elisa olhou para a imensa árvore. Sentiu que aquela missão seria ainda mais desafiadora do que todas as anteriores. Ela deu um passo em direção ao 9º reino. E a aventura começou mais uma vez. Elisa atravessou o portal da Aurora. No instante em que seus pés tocaram o solo do 9º reino, uma onda de luz percorreu toda a paisagem. As montanhas flutuantes brilharam por alguns segundos. Os rios suspensos no céu cintilaram como prata líquida. Ao longe, os sinos da grande cidade começaram a tocar. 1, 2, 3, 12 badaladas ecoaram por todo o reino. Os habitantes saíram às ruas e olharam para o céu. Alguns sorriam, outros pareciam preocupados. Muitos apenas observavam em silêncio. O comandante da guarda fez um gesto respeitoso. Sejam bem-vindos à Auroria, a cidade das primeiras histórias. Enquanto caminhavam pelas ruas, Elisa ficou impressionada.
As casas pareciam crescer naturalmente do solo, como se fossem feitas da mesma madeira das árvores ao redor. Pontes de cristal ligavam torres suspensas entre nuvens. Jardins coloridos ocupavam cada praça. As flores mudavam de cor conforme o vento soprava. Crianças corriam brincando com pequenos animais luminosos que lembravam raposas de cauda estrelada. Apesar da beleza, havia algo estranho. As pessoas sorriam, mas seus olhos revelavam preocupação. Todas olhavam frequentemente para o centro da cidade. Lá estava ela, a árvore das primeiras histórias. Era maior do que qualquer construção. Seu tronco tinha a largura de uma montanha. Os galhos desapareciam entre as nuvens. Milhões de folhas douradas brilhavam como pequenas estrelas. Ou, pelo menos, brilhavam antigamente. Agora muitas delas estavam perdendo a cor. E por hoje é só, pessoal. Obrigada por assistir até o fim. Uma história para você ao seu alcance. Até a próxima!